Você conhece os números decimais? Quem são eles? Onde eles estão? Para que eles servem? Sabe aqueles números que tem uma vírgula no meio? Eles estão por toda parte. Tem alguns números que não tem como apenas mostrar a parte inteira. Eles trazem uns quebradinhos junto com eles. Vamos usar como exemplo uma ida ao médico. Quando chegamos na sala de espera, pode ter ou 8 ou 9 cadeiras, mas nunca 8 cadeiras e meia. Por isso, a quantidade de cadeiras é representada por um número inteiro. Assim como as pessoas que estão sentadas. Podemos contá-las de uma em uma. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, a quantidade de pessoas também é representada por um número inteiro. Agora, quando chega a nossa vez de ser atendido pelo médico, aparece um monte de número quebrado. É 37,5 graus Celsius, 35,4 quilogramas, 1,22 metros. Pois é, esses são alguns exemplos em que usamos as casinhas decimais para representar os números quebrados. A gente costuma falar assim, uns quebrados, porque o inteiro não foi suficiente para mostrar exatamente o que precisava. Quando a gente vai medir, por exemplo, um objeto, a gente tem que usar uma unidade de medida. E essa unidade de medida pode ser o metro, por exemplo. O metro você já conhece. Ele é uma unidade de medida super importante. Vou representá-lo por essa barra que tem exatamente 1 metro de comprimento. Preciso medir essa mesa aqui. Qual será o comprimento dela? Vou usar o metro para medi-la. Colocando o metro assim bem pertinho da mesa, percebo que ela mede mais de 1 metro. Então, vou precisar de outra barra dessa para continuar medindo. Agora, percebemos que a mesa tem mais que 1 metro e menos que 2 metros. Ou seja, a mesa tem 1 metro e uns quebrados. Mas eu quero saber certinho quanto que vale esses quebrados. Para isso, preciso de uma unidade de medida que seja menor que o metro. Como usamos o sistema decimal, vou dividir essa barra em 10 partes iguais. Cada pequena parte dessa representa uma das 10 partes do metro. Por isso se chama decímetro. Voltando então a medir a mesa, podemos perceber que essa mesa tem 1 metro mais alguma coisa entre 1 e 2 decímetros. A medida já ficou um pouco mais clara do que 1 metro e uns quebrados. Mas ainda não deu para saber exatamente o comprimento dessa mesa. Por isso, eu vou diminuir mais um pouquinho minha unidade de medida. Vou dividir cada parte dessa em 10 partes iguais novamente. Das 10 partes, agora tenho 100 partes. Ou seja, cada pedacinho dessa barra representa uma das 100 partes do metro. Por isso, esse pedacinho se chama centímetro. Ufa! Vamos tentar medir a mesa agora. Essa mesa tem 1 metro, 1 decímetro, mais 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Muito bom! Agora eu sei exatamente o tamanho dessa mesa e não preciso dizer mais que ela tem 1 metro e uns quebrados. Posso dizer que ela tem 1,15 metros. Esse 1 e uns quebrados, ou 1,15, quer dizer que é um número maior que 1, mas é menor que 2. Por isso, eu uso a vírgula para mostrar esses quebradinhos que estão entre o 1 e o 2. Os algarismos que vêm antes da vírgula, que nesse caso é o 1, é a parte inteira. E os algarismos que vêm depois da vírgula, que aqui é o 15, é a parte decimal. Parte inteira, parte decimal. Por isso que quando aparece só um algarismo depois da vírgula, podemos dizer que esse é um número com uma casinha decimal. Já se aparecerem 2 algarismos depois da vírgula, é um número com 2 casinhas decimais. E assim por diante. Sim, do mesmo jeito que aprendemos as casinhas das centenas, das dezenas e das unidades, depois da vírgula também tenho as casinhas, só que elas se chamam casinhas decimais.
Que tal a gente relembrar um pouquinho sobre elas? Aqui temos uma centena. Se dividirmos ela em 10 partes iguais, encontramos uma dezena. E se dividirmos essa dezena em 10 partes iguais, encontramos uma unidade. Agora, muita atenção que a gente vai dividir essa pequena unidade. Mas antes, vamos dar um zoom nela para enxergá-la melhor. Vamos dividi-la então em 10 partes. Tchan, 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 tchan. E temos um décimo. Oi, décimo. E se dividirmos esse décimo em 10 partes iguais, encontramos um centésimo. E agora, se dividirmos o centésimo em 10 partes iguais, encontramos o milésimo. E assim poderíamos continuar sem parar nunca, porque os números são infinitos. Desse jeito é que funciona o sistema decimal, sempre de 10 em 10 partes. Agora, muita atenção aqui na descrição do vídeo, que tem um material super legal para você. Primeiro, o link para você baixar de graça essas duas atividades muito fofinhas sobre números decimais. É só clicar, baixar e se divertir. E dá até para colorir. E também o link de 2 vídeos para você que quer relembrar sobre unidades, dezenas e centenas. E agora um desafio da Tia Pri para vocês. No exemplo da mesa, chegamos até a unidade de medida chamada centímetro. Mas e se precisarmos de uma unidade de medida menor que o centímetro? Pelo sistema decimal, é só dividir o centímetro em 10 partes iguais e encontramos uma unidade de medida menor que ele. Essa nova pequena parte que acabamos de formar representa uma das 1000 partes de 1 metro. Você sabe o nome dela? Uma dica, começa com 1000. Quem souber, deixa aqui nos comentários, assim eu vou ter certeza que você entendeu esse tema. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Beijinhos da Tia Pri e até mais!